Olá, meu aluno, tudo bom? Então, vamos para mais uma aula de matemática? A nossa aula de hoje será sobre área e perímetro. Prepara seu papel, prepara seu lápis e vamos comigo nessa aventura? Vamos embora! Então, você lembra que no quarto ano nós vimos o que era perímetro? Vamos relembrar? O que é um perímetro? O perímetro, ele é considerado como a soma de todos os lados. Você vê aqui, ó, a definição à sua esquerda. A soma de todos os lados. Ou também o perímetro pode ser considerado como o contorno de uma figura plana. Tia, ainda está muito abstrato para mim. Fica com essas ideias na sua cabeça e pensa, olha, perímetro é a soma de todos os lados de uma figura geométrica. Ou o contorno em volta de uma figura plana. Vamos ver como é isso? Temos aqui um quadrado. Você lembra bem que o quadrado é caracterizado por apresentar todos os lados iguais, certo? Se ele tem todos os lados iguais, quanto mede esse lado aqui? Mede 3 também, correto? Porque se aqui ele te disse que mede 3 e trata-se de um quadrado, esse lado também vai medir 3, assim como este lado, assim como este lado. Então, como calculamos o perímetro deste quadrado? O que é o perímetro? O perímetro, então, é todo este contorno aqui, ó, que estou fazendo, ó. Esse contorno aqui é o perímetro, é a soma de todos os lados, certo? Então, vamos calcular esse perímetro? O perímetro, então, será 3, esse primeiro lado, mais 3, outro lado, mais 3, terceiro lado, e mais 3, ou seja, 3 mais 3, 6. Com mais 3, 9. Com mais 3, 12. Então, o valor do perímetro deste quadrado é de 12. Se ele não te deu nenhuma unidade de medida, não falou se é centímetro, se é metro, você deixa assim. Se ele fala para você que aqui é 3 centímetros, então o perímetro é 12 centímetros. Não confunda. Perímetro não é centímetro ao quadrado, nem metro ao quadrado. Não. Eu estou somando todos os lados, então vou dar uma volta completa nessa figura, entendeu? Vamos novamente aqui calcular este perímetro. Como vai ser o cálculo do perímetro nesse caso? Toda vez que eu tenho uma figura que temos um retângulo, porque os lados não são iguais, temos um retângulo, e nesse retângulo nós temos esse número aqui, 4, mas não temos o número aqui. Você sabe qual o número deste outro lado aqui, ó? Isso mesmo, 4 centímetros, porque daquele lado é 4, aqui também é 4. Assim como aqui é 9, então quanto vale esse comprimento aqui? 9 centímetros. Lembre-se sempre de completar, porque eu estou tratando do perímetro, eu preciso de todos os lados, certo? Então, se aqui desse lado aqui, ó, é 4, desse lado aqui também vai ser 4. Se aqui, vou fazer com outra caneta, se aqui desse lado é 9, deste lado também será 9, correto? Vamos calcular o perímetro deste retângulo?
Vamos lá. Vamos começar por aqui, ó. 4 mais 9 mais 4 de novo mais 9 igual. Então, temos aqui 4 mais 9 é 13. 13 mais 4 é 17. 17 mais 9 dá um total de 26 centímetros. Logo, o perímetro, o contorno deste retângulo é de 26 centímetros. Uma outra situação muito comum em diversos problemas que você pode enfrentar na hora de resolver um problema de matemática envolvendo o perímetro é, suponhamos, uma aluna foi dar uma volta neste quarteirão. Quantos metros ela percorreu? Ora, se estou falando que essa menina deu uma volta completa neste quarteirão, eu estou falando de perímetro. Então, para calcular uma volta completa, eu calculo o valor do perímetro. Se fossem 2 voltas completas, seria o perímetro 2 vezes perímetro mais perímetro, certo? Então, isso vai depender da quantidade de voltas. Então, quando eu falo em dar uma volta ao redor de uma figura, como uma quadra, uma casa, eu estou falando de perímetro. Então, pense nisso. Toda vez que tiver um problema envolvendo dar a volta, estou falando de contorno. Contorno significa perímetro, tá bom? Bom, outra situação envolvendo perímetro acontece com a malha quadriculada, desculpe. O que acontece? Muitos alunos confundem a malha quadriculada e acabam contando a quantidade total de quadradinhos, quando não é isso, não é isso. Quando estamos falando de perímetro, estamos falando do contorno do lado de fora, não o que tem dentro. O que tem dentro é outra coisa. Então, quando nos depararmos com uma situação como essa, em que temos aqui uma figura e temos que ver o perímetro, toda vez a gente tem que medir o tamanho por fora, o contorno por fora. Não confunda. Então, vamos ver essa situação aqui envolvendo cálculo. Esqueci aqui do acento, me desculpem. Cálculo de perímetro. Quantos metros essa pessoa percorre ao completar uma volta? Olha aí, aquela situação que eu te falei no slide anterior. Então, primeira coisa que você tem que ter em mente, aluno, toda vez que você tiver que fazer um cálculo para ver volta, sempre coloque onde você começou, para não se perder. Porque se você não coloca onde você começou, você pode passar 2 vezes pelo mesmo lugar. Então, tem que ter um ponto de início e dar a volta para chegar no fim, certo? Olha só como é que fica. Vou pegar uma outra cor de caneta. Aqui vai ser o meu ponto inicial. Vocês conseguem ver esse pontinho roxo que eu desenhei? Então, ele diz o seguinte, que o tamanho dele na horizontal vale 1 metro e na vertical também vale 1 metro. Então, a medida é de 1 metro para cada distância percorrida na malha quadriculada. Ele quer saber quantos metros a pessoa irá percorrer ao realizar uma volta. Uma volta, portanto, corresponde ao perímetro. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Logo, a pessoa irá percorrer 22 metros ao completar uma volta. Trata-se, portanto, do contorno ou perímetro. Então, não confunda. Toda vez que você vê uma imagem semelhante a essa, não saia contando os quadradinhos aqui dentro, não. Isso não é perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados, ou o contorno de uma figura plana, certo? Pegou? Show de bola! Situação ainda envolvendo o cálculo de perímetro. Olha só. Sabendo que vovó irá colocar arame em volta do terreno, quantos metros de arame serão necessários? Olha só, ele não te contou que isso é perímetro. Mas como é que você vai saber? Você vai ter que dar a volta completa no local? Então se eu tenho que dar uma volta completa no terreno, eu estou falando de contorno, então eu estou falando de soma de todos os lados, logo falo de perímetro. Olha o que ele está te perguntando. Ele disse que a vovó vai colocar arame em volta de todo o terreno. Desculpe. Olhem as dimensões aqui, ó. Esse terreno, ele está em outra vista, mas trata-se de um retângulo, ó. Vou tentar desenhar aqui bonitinho aqui para você, tá? Na mão livre fica mais difícil. Então, é um retângulo, onde ele tem 82 metros e aqui no comprimento ele tem 125 metros. Como eu devo calcular, então, o perímetro? Somando todos os lados. Só que estão faltando alguns dados que você já sabe. Se aqui embaixo... Deixa eu pegar outra cor de caneta aqui para você. Se aqui embaixo é 125, logo aqui em cima também será 125, certo? Se aqui desse lado é 82... deste lado também será 82. Então, vamos fazer essa conta? Essa conta aqui precisa que a gente faça a armação, porque é uma conta que envolve 4 parcelas. Estou desenhando na mão livre, não tem régua. Então, vamos lá. Unidade, dezena, centena. Então, vamos começar. 82 metros. 82 metros mais 125. Vamos lá, ó. 125 mais 82. 82. E por último, 125, olha lá. 125. Quando eu somo todos os lados, eu vou ter a resposta de quantos metros de arame serão necessários, já que o arame vai dar a volta em todo o terreno. Estarei, portanto, calculando o perímetro. Nunca esquecer do sinal de mais, porque é a soma. Então, vamos lá, ó. 5 mais 2, 7. Mais 5, 12. Mais 2, 14. Eu vou botar aqui, ó. 14, subiu o número 1. 1 mais 8, 9. Mais 2, 11. 11
mais 8, 19. 19 mais 2, 21. 2 mais 1, 3. Com mais 1, 4. Ah, então serão necessários 414 metros de arame para dar a volta em todo o terreno da vovó. Entendeu? Aqui não está escrito que é um cálculo de perímetro, mas eu preciso ter em mente que todas as vezes que eu falo em dar uma volta completa em uma figura, eu preciso somar todos os lados. Então, o que você aprendeu? Você aprendeu que o perímetro é a soma de todos os lados. E você também aprendeu que o perímetro mede o contorno de uma superfície. O contorno é tudo aquilo de fora, mede por fora. Estamos feras em perímetro? Agora vamos para a área. Então, agora vamos para o conceito de área, pessoal. O que é a área? A área é todo o espaço dentro da superfície. Então, vamos considerar que se eu pintasse bonitinho aqui dentro, ó. Tá vendo aqui que eu tô pintando aqui de lilás? Todo esse espaço aqui dentro é a sua área. Então, a área, ela também é chamada quantidade da superfície. A área é diferente do perímetro. Lembra que o perímetro era o contorno do lado de fora. Já a área é todo o espaço aqui de dentro, certo? Então, estou pintando aqui, ó, de lilás, esse quadrado aqui, não tão certinho assim, né? Tentando aqui na mão livre fazer para você, mas tudo aqui que está pintado de roxo corresponde à área. Então, a área é todo o espaço dentro da superfície. Assim como aqui, ó, no triângulo, eu pintando aqui, ó, de amarelo, tá vendo aqui? Se eu pintasse todo ele aqui de amarelinho, eu tenho no final a área. Então, veja que é um conceito diferente de perímetro. No perímetro, eu tenho o contorno do lado de fora. Já na área, é todo o espaço preenchido dentro, certo? Como é que a gente, então, calcula a área? Temos dois métodos para calcular a área. Quando você, aluno, recebe uma figura semelhante a essa e ele te diz quanto vale cada quadradinho, então você pode calcular a área contando a quantidade total de quadradinhos dentro que ele vai te pedir. Então, vamos calcular, por exemplo, a área dessa figura 1. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a figura 1, ela tem uma área igual a 5. Tá legal? Figura 1 tem área igual a 5. Agora, vamos calcular a área da figura 2. 1, 2. Deixa eu botar outra cor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Logo, a figura 2 tem uma área igual a 20. Isso vai acontecer toda vez que o problema te der uma figura como essa e você puder contar os quadradinhos, mas nem sempre será possível. Vamos ver uma outra situação envolvendo o cálculo de área? Aqui nós temos o seguinte, temos uma figura e nessa figura ele pede para que você calcule a área. Aqui está um pouco mais fácil, porque você poderia contar a quantidade total de quadradinhos aqui dentro. E a gente vai ver que nos dois casos a gente chega ao mesmo resultado, mas nem sempre vai ter quantidade de quadradinhos para você contar. Por isso é importante aprender o outro método para o cálculo da área.
Lembrando que a área é o espaço dentro da figura. Vamos calcular a área dessa figura aqui amarela. Olha só, eu tenho aqui o comprimento de 5 centímetros e a largura de 3 centímetros. Eu posso calcular a área por esse segundo método da seguinte maneira, multiplicando o comprimento pela largura. Ou seja, eu multiplico o valor da linha deitada pela linha em pé. Trata-se, portanto, de uma conta de multiplicação, em que eu tenho aqui o seguinte, ó. 5 vezes 3, que é igual a 15. Eu também poderia calcular a área de uma outra maneira, daquela primeira maneira que eu te ensinei. Como? Vamos contar a quantidade total de quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cheguei no mesmo resultado. O problema é que nem sempre vai ter quadradinho para você contar. Então, você precisa saber que para calcular a área, eu preciso multiplicar o deitado pelo em pé. Comprimento vezes largura. Olha aqui, vamos ver uma situação envolvendo área? Então, Dona Sueli prometeu dar dinheiro aos seus 2 filhos se eles limpassem o chão da garagem. Rui lavou a parte verde. Léo lavou a parte branca. Na hora de dividir o dinheiro, o Léo disse que merecia uma quantia maior. Rui discordou, dizendo que os dois lavaram as superfícies do mesmo tamanho. Vamos calcular quanto cada um lavou para ver quem merece mais ou menos dinheiro ou quantidades iguais? Vamos lá, vamos olhar para o problema de novo, ó. Rui lavou a parte verde. Vamos calcular quanto Rui lavou. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rui lavou 9. E o Léo lavou quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Logo, quem merecia mais dinheiro nesse problema aqui? O Léo. Então, o Léo disse que merecia a quantia maior. Léo estava certo. Afinal, Léo lavou 16 partes da área, enquanto o Rui lavou 9. Tá bom? Então, para recapitular, a área é a medida da superfície de uma figura geométrica, ou seja, todo o espaço dentro. Já o perímetro é a soma das medidas de todos os lados de uma figura. Geralmente, para encontrar a área, basta multiplicar a base pela altura, parte em pé pela parte deitada, multiplicar. Enquanto o perímetro é a soma de todos os lados que formam a figura. Espero que você tenha gostado, tá bom? Então agora, bora praticar? Vamos ver se você aprendeu? Eu espero, meu aluno, que você tenha gostado muito dessa aula. Um beijo grande.